Bom dia a todos, obrigada pela presença. Eu sou a Bruna, eu vou apresentar esse artigo Má Alocação e Informalidade, os efeitos agregados do regime fiscal simples. Esse é um artigo escrito com o professor João Paulo Pessoa e com o professor André Portela, da FGV São Paulo. Então, um pouco aqui da nossa pergunta, né, de pesquisa, um dos principais obstáculos que as pequenas e médias empresas enfrentam são os custos tributários, né? Então, por exemplo, dentro desses custos, a gente tem a complexidade do sistema. Então, o número de tarifas que elas têm que pagar, várias deadlines, a dificuldade, né, da própria lei, né, do entendimento da própria lei, além, né, da dificuldade do registro, né, de abrir empresa, que é muito burocrático, e também a gente tem a necessidade, né, das empresas manterem um contador, né? No Brasil, inclusive, isso é obrigatório. Então, os governos eles tendem a criar medidas, né, para apoiar essas pequenas e médias empresas, né? Então, entre essas medidas, eles criam regimes, né, tributários preferenciais e simplificados, né? Então, o objetivo é que ajude na criação dessas empresas, também ajude no crescimento e serve também como uma ferramenta, né, para reduzir informalidade. Então, apesar desses possíveis benefícios, né, que essas medidas podem trazer, a introdução, né, de um novo regime pode trazer algumas distorções na economia, né? Então, pode criar incentivo para que as firmas elas escolham, né, segurar a produção e também escolham ser menores para ter os benefícios, né, desse novo sistema. Além disso, né, a diferença entre as taxas, né, desses setores, dos setores formais aqui, pode fazer com que seja difícil, né, a migração do regime simplificado para o regime padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai estudar um conjunto dessas medidas, né, que é o Simples no Brasil. Então, antecipando um pouco aqui o que a gente encontra, a gente vai encontrar que o Simples ele beneficia, né, as firmas menos produtivas, então elas vão se formalizar, elas vão produzir mais e vão contratar mais também, mas a gente encontra um efeito oposto, né, nas firmas mais produtivas, daquelas que escolhem mudar do setor padrão para o simples. A gente percebe aqui que elas diminuem de tamanho para pagar menos taxas. Então, só um breve resumo sobre o Simples. Aqui a gente está usando o Simples de 2003. Ele é um regime progressivo, né? Porque até as firmas que têm uma receita bruta até 1,2 milhões de reais, elas podem escolher entrar no Simples, e quanto maior, né, a receita bruta, maior crescente, né, a alíquota do Simples aqui. Além disso, ele é um regime integrado, né? Porque em vez de pagar 9 impostos separadamente, as firmas elas pagam um único imposto, né? E além disso, esses impostos eles são de administrações diferentes. Então, dentro dessa alíquota, a gente tem um imposto estadual, um imposto municipal e até um imposto, né, de contribuição de seguridade social, né? E, por último, o Simples ele também é um imposto presumido, né? Então, a base do cálculo aqui utiliza uma proxy para o lucro, né? Que no caso aqui é a receita bruta. Então, estudar o Simples é de muita importância aqui no Brasil, né? Porque desde o início, do começo do Simples, mais de 50% das empresas estão, né, dentro desse regime. Então, aqui é um gráfico só para ilustrar. A gente tem aqui no eixo Y as tarifas, né, sobre a receita, e no eixo X a receita bruta. Então, quanto maior, né, a nossa receita bruta, maior as alíquotas. Passou de 1,2 milhões de reais, as firmas pulam, elas vão, né, para o setor padrão, e aqui elas pagam em torno de 29%, uma alíquota de torno de 29%, né, somando tudo. E aqui o máximo custo do Simples é em torno de 8%, né? Então, a gente tem um gap grande, né, de tarifas entre setores. Então, aqui o que a gente vai fazer nesse trabalho, a gente propõe, né, um modelo estrutural em que as firmas elas podem escolher entre 3 setores, né? Elas podem escolher serem informais, elas podem escolher o regime simplificado ou o regime padrão. A gente vai estimar o nosso modelo para os dados administrativos brasileiros, né, e para dados de pesquisa também. E aí a gente vai conseguir, dessa forma, analisar os efeitos do regime fiscal, né, desse regime
novo simplificado. Então, a gente vai conseguir ver os efeitos no tamanho, na distribuição de produtividade das firmas, a gente vai ver se ele está ajudando na formalização, se ele está aumentando a produção, se a arrecadação como que ele afeta, né, a arrecadação de impostos, e a gente também tem aqui uma medida, né, de bem-estar. Aí, além disso, a gente vai conseguir olhar, né, a gente vai conseguir fazer alguns exercícios contrafactuais, né? Então, por exemplo, a gente vai aplicar o Simples para todo mundo e também vai mudar, né, as taxas do setor formal para ver as consequências disso, se a gente consegue lidar com essas possíveis distorções, né, que esse novo regime pode causar na economia. Então, um pouco aqui da literatura que a gente conversa, a gente está conversando com a literatura, né, de má alocação de recursos para firmas menos produtivas. A gente também conversa um pouco com a literatura de regulações, né, que são baseadas no tamanho da firma. Nossa contribuição aqui é que a gente vai olhar para uma causa de distorção diferente, né? A gente está olhando para uma taxa sobre a receita agregada. Além disso, a gente vai usar uma modelagem diferente, vai estimar de forma diferente também. A outra literatura que a gente conversa é a literatura de informalidade, né? De caracterização da informalidade e de efeitos de políticas, né? Para a informalidade também. Aqui, a nossa principal contribuição é que a gente vai permitir que as firmas, né, informais possam escolher um regime fiscal mais barato, né? E, além disso, a gente está focando na informalidade no nível da firma e não do trabalhador. E a gente também vai ver, né, o efeito de uma política fiscal sobre, né, a informalidade. Por último, a literatura que a gente conversa aqui é a literatura do Simples, né, que são papers de forma reduzida. Eles encontram alguns efeitos do Simples ambíguos. Aqui a gente vai conseguir olhar, né, para efeitos de equilíbrio geral. A gente, de alguma forma, vai conseguir analisar o custo-benefício do Simples, aplicar, né, políticas alternativas, e aqui também a nossa modelagem permite, né, que a gente consiga olhar, né, deixe variar a produtividade e o tamanho das firmas. Então, aqui agora eu vou passar um pouco para o nosso modelo. Como que é a nossa economia? A gente tem um único fator de produção, né, que é trabalho, e esse trabalho ele é homogêneo. As firmas, elas são heterogêneas, né, entre si, e elas são indexadas por um nível de produtividade. Aqui a gente está chamando de Z. Então, as firmas que têm um nível de produtividade Z e contratam, né, um número L de trabalhadores, elas vão produzir na formulação de Lucas, né? Então, vai ser produtividade vezes número de trabalhadores elevado por um alfa, né? E sendo esse alfa entre 0 e 1. Então, a gente também vai normalizar o nosso preço do produto final para 1, e nossa base aqui, a nossa base aqui de modelos é o Melitz 2003 e o Liceia 2018. Então, aqui eu vou falar um pouco do problema da firma. Começando do setor informal, as firmas que escolhem o setor informal, elas não pagam nenhuma taxa, nem de trabalho e nem sobre receita, mas elas têm um custo convexo e crescente sobre o número de trabalhadores que elas contratam. Então, o que a gente quer captar aqui com esse custo é, quanto maior a firma, maior a probabilidade delas serem pegas pelas autoridades, né? Então, as firmas que escolhem o setor informal, elas vão maximizar essa função e tem ainda, né, um custo fixo de produção aqui nessa formulação. As firmas do setor padrão, elas têm a diferença aqui é que elas pagam, né, elas têm uma alíquota sobre a receita, então aqui a gente está chamando, né, de tal F, do setor padrão, e elas também têm uma alíquota, né, sobre a folha de pagamentos. E, além disso, elas vão ter também, né, um custo de produção que é maior do que o custo de produção das firmas informais. E aí, por último, a gente tem as firmas, né, do setor simplificado, né? Então, são aquelas firmas que não ultrapassam um limite aqui, que a gente está chamando de R, elas podem escolher entrar nesse regime simplificado, e aí elas vão pagar, né, uma taxa, uma alíquota sobre a receita menor do que a do setor padrão. E o custo de produção também, o custo fixo de produção delas é menor também. Menor, está entre, né, o setor informal e do padrão. Então, um pouco do nosso timing aqui, do nosso modelo.
antes de entrar no mercado, em todo período a gente vai ter uma massa, né, de possíveis entrantes aqui. Então, as firmas que são entrantes, elas vão observar apenas um sinal beta aqui da verdadeira produtividade delas, né? Então, e depois disso, para entrar, né, em cada um dos setores, elas vão ter um custo de entrada. Então, o custo de entrada do setor padrão é maior do que do simples, que é maior do que o setor informal aqui na nossa formulação. E aí, depois da entrada, as firmas elas vão observar o nível de produtividade real delas, né? Que seria aquele sinal de produtividade anterior vezes um choque aleatório, né? Então, com essa formulação, dessa forma, a gente consegue permitir que haja uma sobreposição, né, das distribuições de produtividade, que é um padrão que a gente observa nos dados. E, além disso, né, a nossa produtividade ela vai continuar constante. Aí as firmas elas vão ter uma probabilidade de saída aqui desse mercado exógena. Então, aqui a gente tem, no nosso modelo, a entrada é endógena, mas a saída é exógena. Então, se ao observar essa produtividade verdadeira, esse nível ele for pequeno o suficiente, tal que o lucro seja negativo, as firmas elas imediatamente saem do mercado. E aí, para fechar o nosso modelo, a nossa oferta de trabalho aqui ela é inelástica, e a gente vai observar o modelo no steady state, né? Então, o número de firmas entrantes em cada setor tem que ser igual ao número de firmas que morrem em cada período. E, por último, a nossa medida de bem-estar aqui, que é a soma do salário total aqui nessa economia, mais os lucros, né? Menos aquele custo de entrada. E, por último, né, somando também aqui a nossa arrecadação de impostos. Vou falar agora um pouquinho da nossa estimação. O nosso modelo, a gente vai estimar o método dos momentos simulados, a gente quer, para 11 parâmetros, a gente quer encontrar valores, né, do modelo que dão média com 18 momentos dos dados. Os outros 7 parâmetros a gente calibra dos dados. Os nossos momentos eles são divididos em share geral e o share dentro de cada setor. Então, no share geral, a gente está fazendo, por exemplo, entre todas as firmas, qual é a proporção de firmas de cada setor. E dentro de cada setor, a gente está vendo a distribuição de tamanho das firmas, né? E para calcular esses momentos, a gente está usando a RAIS 2003 para firmas formais, e para as firmas informais, a gente vai usar a ESINF 2003, né? A pesquisa ESINF. Então, aqui são os nossos momentos, né? Então, por exemplo, aqui, nos nossos dados, a gente tem que 55% das firmas informais, das firmas, né, totais são do informal, né, do setor informal, e o nosso modelo, ele encontra 57%, né? Mas nem todos os momentos aqui são tão bons quanto esse, né? Então, por exemplo, aqui, as firmas entre 21 e 50 trabalhadores do Simples, os dados apontam 40%, e o nosso modelo está achando em torno de 70%. Então, aqui eu vou passar para os nossos impactos, né? Quais são os impactos do Simples que a gente achou com o nosso modelo, né? Então, aqui eu vou comparar uma economia sem o Simples com uma economia que a gente coloca o Simples. Então, no primeiro momento, quando a gente coloca o Simples aqui na economia, a gente está permitindo que tenha um regime tributário mais barato, né? Então, isso vai fazer com que a demanda por trabalhadores aumente, mas a nossa oferta de trabalhadores aqui é inelástica, né? Então, o nosso salário ele vai aumentar para manter esse equilíbrio. Então, como o salário aumentou, o custo de produção ele fica maior para as firmas, então as firmas menos produtivas elas saem do mercado. Então, a massa de firmas aqui, com a entrada do Simples, cai um pouco. Como consequência disso, a produtividade média e a produção média aqui por firma, né, aumenta nessa economia, mas quando a gente faz a média ponderada, né, pelo tamanho das firmas, a gente vê que tanto a produtividade quanto o produto caem. Então, aqui é um sinal, né, de que as firmas mais produtivas e maiores, elas estão sendo penalizadas de alguma forma, né?
E aí, por último não, a nossa arrecadação de impostos, ela cai também aqui nessa economia. Então, o que a gente quer dizer é que as firmas que entraram, né, as firmas que se formalizaram, não pagam, não compensam o suficiente, né, do que as firmas formais que tiveram que, as firmas formais que mudaram, né, para o Simples, né. Então, aqui a gente está vendo que a arrecadação de impostos com a entrada do Simples, ela cai. Além disso, né, como o nosso salário ele aumentou, o lucro da economia, né, o lucro agregado da economia cai também, e como a nossa medida de welfare é o total de trabalho, o total de salários, né, o total também de arrecadação de impostos e de lucro, o nosso bem-estar aqui da economia cai com a entrada do Simples. Então, aqui a gente está vendo os efeitos agregados do Simples, e agora a gente vai tentar entender de onde do quanto, né, desses efeitos agregados vieram das firmas do Simples. Então, das firmas que optaram, né, por entrar no Simples. Então, primeiro aqui a gente está partindo de uma economia sem o Simples novamente. No nosso eixo Y, a gente tem a value function esperada, né, menos os custos de entrada. No nosso eixo X é o sinal, né, de produtividade pré-entrada. Então, aqui a gente está analisando as entrantes no mercado. Então, até esse ponto aqui em que as linhas, né, aqui é o setor informal, né, a linha verde, e a linha azul é o nosso setor padrão. Então, até a intersecção aqui dessas linhas compensa para as firmas escolherem entrar no setor informal. Após essa intersecção aqui, elas preferem entrar no setor padrão. Então, 85% das entrantes escolhem o setor informal. Na entrada do Simples, a gente ganha novas intersecções, né? E num primeiro momento, o que acontece é que as nossas linhas anteriores, elas deslocam um pouco para a direita, né? Já que o nosso salário aumentou o custo de produção aqui, elas deslocam um pouco para a direita. Então, a primeira intersecção que aparece aqui é com o eixo, com a linha, né, do setor informal com o eixo X. Então, algumas firmas aqui estão com a produção negativa, então elas escolhem, né, deixar o mercado com a entrada do Simples, e até esse ponto aqui dessa intersecção da linha do setor informal com o Simples, elas preferem, né, entrar no setor informal. Nesse ponto aqui, essas aqui escolhem o setor padrão, entrarem no setor padrão, e entre essas duas intersecções, 22% das entrantes escolhem o Simples. Então, quando a gente compara essas novas intersecções com a nossa intersecção anterior, a gente consegue pegar, né, que 87% das entrantes do Simples vieram do setor informal. Então, sem o Simples, essas firmas escolheriam estar no setor informal. Então, são as entrantes que decidem se formalizar. E o resto, né, o restante são as firmas que vieram do setor padrão aqui. Então, aqui agora a gente vai tentar analisar, né, esses dois grupos de firmas numa economia sem Simples e numa economia com Simples. Partindo aqui das firmas que vieram, né, do setor informal, aqueles 87% do total das firmas do Simples, a gente vê que a média, o tamanho médio dessas firmas aumenta. Então, aqui as firmas informais, elas não têm mais aquela penalização de contratar trabalhadores, né? Então, elas vão aumentar o número de trabalhadores aqui. Então, como consequência, a produção delas também aumenta e a produtividade também. Mas quando a gente olha para as firmas, para os 12%, né, que vieram do setor formal, a gente vê que a gente vê um efeito ao contrário, a gente vê um efeito oposto aqui, né? Então, essas firmas, elas estão diminuindo, né, o tamanho médio delas e, por consequência, elas estão produzindo menos e tem uma produtividade menor também. E, além disso, né, como a taxa do Simples ela é menor, essas firmas elas estão pagando menos impostos aqui. Então, a ideia aqui agora que a gente vai tentar fazer é tentar lidar com fazer exercícios contrafactuais para tentar lidar com essa distorção aqui, né, causada pela entrada do Simples. Então, a partir de agora, a gente vai comparar a nossa economia, né, com o Simples, com os nossos exercícios contrafactuais aqui.
Então, aqui de novo, né, o gráfico das alíquotas do Simples com a receita bruta. A ideia aqui, os nossos exercícios contrafactuais, a gente vai tentar atacar essa diferença, né, entre a taxação entre os dois setores, né? Então, o nosso primeiro exercício contrafactual aqui, a gente vai fazer o Simples para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer é trazer essa alíquota do setor padrão aqui exatamente para a alíquota máxima do Simples, né? Então, de alguma forma, a gente está tirando o setor padrão aqui, está fazendo uma mudança drástica, né, na alíquota. E também a gente está deixando os custos semelhantes, né? Então, aqui, como a gente está fazendo com que o regime tributário seja mais barato, a gente tem aquele mesmo efeito, né? Nossa demanda por trabalhadores vai aumentar, nossa oferta é inelástica, então o nosso salário tem que aumentar também para manter o equilíbrio, né? Aqui a gente consegue lidar com a distorção causada, né, pelo Simples, as firmas param de segurar a produção, a gente consegue melhorar bem-estar, mas a gente teve que aumentar os salários, né? Então, a gente aumentou o custo de produção. Então, algumas firmas que escolheriam estar no Simples, elas voltam para o setor informal. Então, aqui a gente tem uma porcentagem de firmas, né, que voltam para o setor informal. Então, a gente está aqui, de certa forma, nosso exercício está fazendo a informalidade aumentar, né, em relação a uma economia com o nosso Simples comum. E, além disso, né, a gente está aumentando o salário. Então, o custo de produção para as firmas menos produtivas dessa economia aqui fica muito alto e 15% dessas firmas deixam o mercado. Aqui, essa mudança que a gente fez do Simples para todos foi uma mudança muito, muito brusca, né? Por favor, Rafael? Só uma dúvida. Então, a empresa, se ela sai do Simples, ela vai direto para o setor informal. Ela não pode sair do Simples e ficar no setor padrão? Por exemplo, pega uma parcela da firma, sai do Simples porque ou morreram ou porque deixou de pagar imposto, né? Na hora que ela deixou de pagar imposto, ela não virou informal. Ela ainda está no setor padrão, ela estaria no setor formal, mas fora do Simples, né? O teu modelo tem opção? Você diz opção do Simples para o padrão? Isso. Tem. Aqui tem essa opção. Ah, tá. Beleza. Aqui a mudança que a gente está tentando... Aqui a gente está fazendo as firmas mais produtivas dentro do Simples, elas mudam para o setor padrão, né? Aqui nesse exercício, porque a gente está igualando as mais produtivas, né? Mas as menos produtivas, elas vão para o setor informal. Tá. Então, mesmo, por exemplo, se o rapaz ele deixou de pagar um imposto, se ele for de produtividade muito baixa, ele vai para o setor informal, mas se ele for de produtividade relativamente alta, ele vai para o setor padrão. Isso, tá. Exatamente. Perfeito. Uhum. Obrigado. E aí também, vocês não estão considerando o fato de reduzir brutalmente a arrecadação tributária, não vai ter consequência no modelo, do ponto de vista da arrecadação do governo? Aqui, nesse caso aqui, a gente pega esse efeito via bem-estar, né? Então, a única coisa aqui, o nosso bem-estar aumenta mesmo com essa diminuição de arrecadação. Mas isso, sobre o que o Thiago estava falando ainda, desculpa interromper, eu acho que um pouco o espírito do Simples não era reduzir assim, a arrecadação. Pelo contrário, era trazer gente, quer dizer, empresas do setor informal para o formal, graças a uma tributação menor. Não é isso, Uhum. Mirelle? Bruno, eu posso estar errado. Sim. Que eu me lembro. Não, é isso sim. Era uma ferramenta, né, foi criada uma ferramenta contra a informalidade, mas também a ideia aqui é que eles queriam aumentar a arrecadação com o número de firmas, né? O número de firmas que se formalizam. Mas aí o que o nosso modelo está pegando aqui é que isso não acontece, né? O número de empresas que formalizam não consegue compensar o número de formais, né, que diminuem de tamanho. Ah, tá. Por isso talvez a conjectura do Thiago, então, no final, esteja correta, que o efeito final de equilíbrio geral seja que o efeito sobre a margem
intensiva, vamos dizer assim, quantidade de imposto por firma, acaba sobrepujando o efeito desejado, que era o margem extensiva, né? Exatamente. É isso mesmo. Essa é uma das nossas não principais sabia disso, consequências aqui. Uhum. Interessante, valeu. Só continuando aqui, essa primeira mudança que a gente fez foi muito alta, né? A gente mudou muito drástico aqui a mudança de imposto. Então, a gente vai tentar mudar um pouco menos, vai baixar um pouco menos essas taxas do setor padrão. Então, aqui a gente consegue fazer com que, aqui vai ser o efeito parecido, né? A demanda por trabalhador vai aumentar, o nosso salário vai aumentar também. Então, aqui a gente consegue fazer com que aquelas firmas que estavam segurando a produção, né, para entrar no Simples, elas voltem para o setor padrão. Aqui, com essa medida, a gente consegue fazer isso. Além disso, a gente também, comparado, né, com o nosso exercício anterior, a gente consegue fazer com que menos firmas saiam do mercado, né? Então, o nosso salário ele aumenta, mas não tanto quanto no exercício anterior. Então, isso é uma vantagem, né, desse exercício em relação ao exercício do Simples para Todos. E aí, o terceiro, né, exercício contrafactual que a gente vai fazer é tentar atacar, né, essa diferença entre taxação aqui por baixo. Então, a gente está aqui, vai aumentar proporcionalmente todas as alíquotas do Simples. Então, o efeito aqui, ele é mais de equilíbrio parcial, né, um efeito maior aqui. Porque a gente está fazendo o Simples ficar mais caro, a demanda, né, por trabalhador cai aqui e o salário também. Mas o Simples está mais caro, né? Então, para algumas empresas, não compensa estar dentro do Simples. Então, elas voltam para o setor informal. Mas, com essa mudança, né, da taxação aqui, com essa diferença, diminuindo essa diferença entre as taxas dos setores formais, a gente consegue fazer com aquelas firmas que seguram a produção voltem para o setor padrão aqui. Como aqui o nosso salário ele caiu, a gente não tem, né, a porcentagem de empresas menos produtivas que saem do mercado. Então, aqui até agora, todos os benefícios, os benefícios, né, os benefícios desse exercício foram parecidos, né? A gente conseguiu lidar com a distorção, com o bem-estar, mas a gente aumentou a informalidade aqui. Então, o nosso último exercício o nosso melhor exercício aqui é fazer ao mesmo tempo, né? A gente vai abaixar um pouco as alíquotas do setor padrão e aumentar um pouco também a alíquota do Simples aqui. Então, aqui, com essa medida, o nosso salário ele aumenta também, mas não tanto, não o suficiente para fazer com que o custo de produção fique muito alto e as firmas voltem para o setor informal. Então, aqui a gente consegue todos os benefícios anteriores, né? A gente consegue fazer com aquele 12% de distorção do Simples vá para o setor padrão. A gente consegue melhorar o bem-estar. E o outro, por fim, né, o outro benefício aqui é que a gente consegue manter a informalidade, né, no mesmo nível do que o nosso Simples comum. E, aí, além disso, né, a gente aumentou o salário pouco, né, pouco em relação aos outros. Então, só 12% das firmas menos produtivas saem do mercado. Então, para concluir aqui, a gente encontra que o Simples ele incentiva, né, as firmas menos produtivas a se formalizarem, a produzirem mais e contratarem, né, mais trabalhadores, mas a gente vê que as mais produtivas elas diminuem para pagar menos taxas, né? E a gente também tem um efeito aqui de equilíbrio geral, né, que os salários maiores eles estão penalizando as firmas mais produtivas, né? Como resultado, a gente também tem que a nossa arrecadação de impostos ela cai em 9,5%, e os nossos exercícios contrafactuais eles conseguem reduzir essa distorção, né, das firmas que escolhem diminuir para pagar menos impostos. A gente consegue melhorar o bem-estar, mas a gente impõe mais formalidade, né, mais informalidade, né. Mas o nosso último exercício contrafactual aqui, a gente consegue, né, lidar com as distorções, também melhorar o bem-estar e também evitar que a informalidade aumente. Então, obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, outra dúvida, eu estou à disposição.
Eu tenho uma pergunta, posso fazer, Bruna? Aliás, pergunta não, Claro. é mais sugestão. Porque tu Uhum. disse que utilizou a informação lá do RAIS para fitar o modelo, né? Lá na RAIS tem a informação do Simples, aí eu acho que foi isso que tu pegou o percentual lá, né? A Sim. Receita liberou os dados públicos, né, de CNPJ, tá? E, assim, eles são um pouco melhores do que aqueles dados da informação da RAIS, assim, tá? Mesmo comparando com os dados lá do IBGE dos microdados, porque a RAIS tem que pagar todo mês, né? Então, se o cara deixa de pagar um mês, ele não está mais no Simples, né? E quando você Sim. olha lá no dado, parece que as pessoas ficam muito tempo longe do Simples. E na hora que ele preencheu a RAIS uma vez, aquela informação do Simples aparentemente fica eterna. Então, pode ser que aqueles teus resultados, onde você fitou, melhorem bastante quando você utilizar a data de inclusão do Simples nesses dados públicos, né? E outra coisa que tem lá, foi por isso que eu perguntei aquele negócio de onde é que ele estava indo, é que a maioria o percentual é muito grande das empresas que saem do Simples no primeiro ano. É muito bizarro, assim, tá? Porque, sei lá, a empresa começou, ele vai entrar logo no Simples, ele não sabe nem qual é a receita dele, né? Ele já está pagando menos imposto. Acabou o primeiro ano, sai um monte de empresa, ou porque morreu, ou porque é muito maior do que realmente era, né? Talvez dar uma olhada nisso, porque isso acho que pode influenciar bastante aquele ter os resultados simulados também de empresa com trabalhadores de 20 a 50, 30 a 50, né? Porque eu desconfio que tu tá pegando ali não a quantidade de CPFs contratados, né? Não as vagas preenchidas, né? Mas pelo menos a média de trabalhadores ao longo do ano ali. Porque aparentemente influencia bastante no caso de empresa pequena isso, tá? Então é mais uma sugestão, no mais eu acho que gostei bastante do paper. Ah, legal, obrigada. Obrigada Parabéns. pelas sugestões. Vou dar uma olhada assim, muito obrigada. Bom, gente, aí, dado que a gente avançou já no tempo da outra apresentação, então eu vou sugerir que a gente vá para outra apresentação e aí no final, como a organização falou que a gente poderia entrar um pouquinho no almoço, aí no final, se mais alguém quiser fazer uma pergunta para a Bruna, uma colocação, a gente deixa para o final então, tá certo, gente? Então, Eduardo, por favor. Legal, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente está dando para ver já? Sim. O problema é que não está... ele está com uma coisa contínua, tá bom. Mas está dando para enxergar razoável na tela de vocês? Tá. Maravilha. Então, esse é um paper meu com o Marcelo Santos e com o Vitor Fâncio, ambos do INSPER, né? Marcelo já professor e o Vitor um doutorando do INSPER. Título provisório, né, que a gente deu até agora é Manager Education and Firm Productivity in the Brazilian Industry. O período de cobertura 1996-2017. Vou falar para vocês, esse é um paper ainda bastante preliminar, a gente estava fazendo as contas na sala de sigilo do IBGE quando estourou a pandemia, né? Mas a gente teve sorte de conseguir tirar alguns resultados, então é isso que a gente vai mostrar aqui. Claro que vai ter um monte de exercício de robustez, umas coisas legais, teste de causalidade, tudo que a gente não teve tempo de fazer, tá? Mas eu vou falar quando chegar lá, sobre as várias limitações, então, tá? Então, a motivação para o paper, né, é que quando a gente pensa no papel do capital humano, né, ou da educação no crescimento econômico, isso geralmente é pensado em termos, né, agregados, certo? Aí eu dou exemplo aqui de 2 papers que fazem isso, nem vamos discutir isso, mas enfim. Enquanto que o nosso paper mesmo, ele vai dar mais atenção sobre a maneira como os gerentes ou os empreendedores, como que a educação deles impactaria a produtividade das firmas. Isso provavelmente, né, a importância da educação dos gerentes e empreendedores, isso provavelmente é um canal importante, porque esses caras eles seriam diretamente responsáveis por algumas decisões importantes nas firmas, por exemplo, escolha de técnica de produção, escolhas organizacionais e escolhas estratégicas.
Desculpa, gente, toda hora eu estou dando page down em vez de scroll down. Então, referências teóricas aqui que sustentam esse nosso interesse, né, de olhar para a educação dos gerentes. Tem um paper classicão antigo do Nelson e do Phelps que basicamente dizem que as firmas precisam constantemente estar atualizando, constantemente estar adotando novas tecnologias e que isso só é possível ou isso é tanto mais rápido quanto mais educados são os gerentes das empresas. Mais recente, tem esses papers do Nick Bloom e de outros, né? Os dois no Quarterly Journal e também do Van Reenen, né? Que dizem o seguinte, basicamente, que se você tiver mais descentralização das decisões dentro da empresa, isso traz ganho de produtividade. Mas, para evitar problemas de moral hazard, de accountability, você só consegue ter essa desejável descentralização quando você tem mais capital humano. Tá? Então, esse é o canal deles, é um pouquinho diferente do Nelson e do Phelps. Quando a gente chegar mais aí perto dos resultados do paper, eu vou falar um pouquinho se o que a gente tira indica mais um argumento a lá Nelson e Phelps ou se a lá Nick Bloom e outros, tá? Bom, tem uma literatura empírica já que olha para isso, para essa coisa da educação dos managers, tá? Tem esses dois caras aqui, esse Michelatis Kivardi na Labor Economics, mas basicamente eles estão só documentando que o prêmio para quem tem pós-graduação entre os CEOs americanos aumentou muito nos últimos 30 anos. Tem a Inês Black, que eu saiba isso é um working paper, tá, de 2019, que ela mostra uma correlação positiva entre a qualidade dos gerentes e a produtividade das empresas. Ela mede essa coisa de qualidade dos gerentes, tá? Não é bem educação dos gerentes, qualidade deles, usando uma técnica que chama transições nos empregos, quer dizer, ela basicamente olha para a trajetória das pessoas antes delas serem gerentes de empresas. É uma coisa que daria para fazer, por exemplo, usando a raiz brasileira, tá? Bom, o cara mais próximo da gente é o Francisco Queiró. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara. É um cara da Nova de Lisboa e ele acabou de ser aceito na ResStud, né? Então ele emplacou uma super publicação com esse paper dele e ele faz uma coisa muito parecida com a gente, é óbvio que muito mais completa, porque lá em Portugal é muito mais fácil acessar esses dados do que a gente aqui no Brasil com a sala de sigilo. Mas vocês vão ver a semelhança com o que a gente faz. Então, ele faz um merge, né, de duas bases de dados. Uma chama, lá em Portugal, Quadros do Pessoal, que seria tipo a nossa raiz, e a outra chama Sistema de Contas Integradas das Empresas, seria a nossa PIA. Tá? E principal descoberta do Francisco é que as empresas que começam, né, que foram abertas com gerentes ou empreendedores mais educadas, elas são maiores na entrada e elas vão exibir crescimento mais rápido ao longo do ciclo de vida delas. Tá? Mas tem muitos outros resultados do paper dele, mas esse é o que mais interessa para a gente. Bom, o que a gente faz aqui, resumindo nosso trabalho? Então, a gente vai, né, fazer um merge da PIA com a raiz, né, no nível dos microdados. Primeiro, a gente vai produzir estimativas, né, da produtividade total de fatores das empresas, controlando para o capital humano dos trabalhadores. Já eu vou argumentar por que isso é importante. Isso é diferente do que o pessoal aqui no Brasil costuma fazer. Então, tem um monte de exemplo de papers. Eu coloquei aqui por exemplo, acho que é do Bruno Rocha, com o Carlos Henrique, do IPEA,
né? Está na economia de 2019, onde eles usam só a PIA, né, para calcular uma TFP para as empresas. Então, eles usam o número total de trabalhadores e não uma medida de capital humano. Para medir o capital humano, a gente precisa de escolaridade, e é por isso que a gente vai para a RAIS. Tá? Bom, em segundo lugar, a gente investiga a correlação, por enquanto é só uma correlação, a gente não pode falar em causalidade, correlação entre a educação dos gerentes e a TFP das firmas, olhando para essa correlação em diferentes níveis de desagregação das indústrias ou setores da economia. Já eu vou vai entrar mais detalhes sobre isso. E também a gente vai olhar como que essa correlação, em geral, positiva, tá? Essa correlação positiva, como que ela varia conforme outras, ou varia junto com outras características das indústrias, como, por exemplo, intensidade de P&D e dependência de finança externa, tá? Como é que a gente faz para estimar produtividade total de fatores? A gente usa uma Cobb-Douglas padrão, aqui que vocês estão vendo, né? O A aqui é TFP, J indica a firma, T o ano, Kazão é o capital físico elevado a alfa, Gazão é o capital humano elevado a beta. O nosso produto Y aqui é o valor adicionado da PIA, o K é o estoque de capital que o pessoal do IPEA construiu, usando inclusive aquela PIA velha, não sei se vocês já ouviram falar, que vem lá dos anos 80, para suavizar o impacto do investimento inicial, mas enfim. E o Hzão aqui, que é o capital humano total da empresa, a gente faz assim, a gente faz um truque, que ele um Hzinho, que seria o capital humano médio da empresa, vezes um Lzão, que é o número total de trabalhadores. O número total de trabalhadores, que é o Lzão, a gente vai pegar da PIA, mas o Hzinho a gente pega da RAIS, justamente usando a escolaridade dos trabalhadores. Como é que a gente calcula esse Hzinho da RAIS? Está aqui na equação 1. A gente usa uma equação, uma fórmula para capital humano, a lá Bills e Klenow. Acho que quem é da área conhece isso aqui, né? Dizer que o Hzinho é uma coisa tipo E elevado a um parâmetro psi, né? Vezes Uzinho, que é o número de anos de escolaridade, e esse psi é uma medida de retorno econômico da educação, tipo umas regressões de Mincer, coisa do gênero, que aqui no Brasil as estimativas são mais ou menos em torno de 13%. Tá? Aqui é só uma tabela mostrando como é que a gente traduz uma variável categórica ordinal, que são os níveis de educação que estão lá dentro da RAIS, em anos de escolaridade. A gente faz uma coisa simples, que é pegar um número de anos de escolaridade que corresponderia à mediana de cada bracket, lá, de cada nível de educação. Tá? Bom, argumento, por que controlar para o capital humano é importante, né? Então, rapidinho, se olhar para essa função de produção que está aqui, pensa no seguinte, se você não... Só para deixar mais claro, esse aqui dentro do parênteses seria o Hzão, né? O capital humano total que a gente aqui está quebrando em Hzinho vezes Lzão. Se você omitisse, né, o capital humano médio dos trabalhadores, que é esse Hzinho, né, o resíduo de Solow se tornaria, né, que é o Azão, ele se tornaria uma função positiva desse Hzinho, certo? Supondo que o Hzinho é um fator de produção que ajuda a ter mais produto. Quer dizer, firmas com maior capital humano médio, elas teriam maior TFP. Agora, se por sua vez, certo, o capital humano dos trabalhadores e dos gerentes for positivamente correlacionado, isso vai gerar uma correlação espúria entre a TFP e o capital humano dos gerentes. E, de fato, quando a gente olha lá na nossa amostra, a correlação entre esse Hzinho J, que seria o capital humano médio dos trabalhadores da empresa J, e o capital humano, que chama Hzinho CEO, que é do gerente da empresa J,
é razoavelmente alto, tá? É 52% essa correlação. Bom, daí a gente vai lá estimar a TFP. Por enquanto, a gente está estimando, já vou falar um pouco, tem críticas a isso, mas a gente está estimando por mínimos quadrados com efeitos fixos, efeito fixo de firma, aqui no nosso caso. Então, essa equação 2, tá? A gente está regredindo o produto contra o capital físico, aqui esse casão, e o capital humano. Szinho, gente, vocês estão vendo o Szinho, isso aqui é o setor S, tá? Então, isso indica o pooling, tá joia? Esse gama 3 aqui é um efeito fixo de tempo, e o gama 4 é um efeito fixo de empresa, tá bom? Empresa ou firma é a J aqui. E daí a TFP ela é calculada como um resíduo de solo, tá? Então, vocês veem, uma vez que a gente estimou esses parâmetros, esses coeficientes gama 1 e gama 2, né? Daí a gente vai lá, subtrai esses caras, né? O impacto vezes o capital físico, né? O gama 1, capital físico, gama 2, capital humano do produto, e obtém a TFP. Bom, o cara que é o mago, vamos dizer assim, um dos caras mais respeitáveis para estimação de TFP hoje em dia, que é o DeLocker, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um paper recente aí no NBR, revisando um pouco essa literatura de estimação da TFP, ele fala que quando você estima funções de produção, que nem a gente está fazendo em painéis com efeitos fixos de firma, e você tem algum probleminha de erro de medida no capital físico, coisa comum de acontecer, isso se manifesta na forma de coeficientes muito baixos, economicamente baixos, e com pouca significância estatística para o capital físico, principalmente. Tá? Então, seria tipo esse gama 1, aqui da regressão 2 ou da 3, muito baixo. Tá? Tem também um problema de retornos decrescentes de escala, exageradamente decrescentes. Tá? Você soma o gama 1, gama 2, isso dá muito menor do que 1. Bom, a gente pode falar bem, então, aqui nos nossos resultados, na verdade, dos dados do IBGE, da PIA, que quando a gente estimou isso para a nossa... Oi, o Rafael tem uma pergunta. Fala, Rafael. Eduardo, tem alguma explicação por que vocês estão utilizando 2 dígitos? Porque, assim, é um nível de agregação bem alto, né? Tá? Usualmente, o termo, assim, em termos de estimação de produtividade, quanto mais desagregado, melhor, né? Então, aqui tu está colocando 2 dígitos, empresa de petróleo com posto de gasolina, né? Praticamente isso. Verdade. Tu tá colocando no mesmo bolo. É verdade, cara. A gente fez isso num primeiro momento, de novo. A gente tem a 3 dígitos também, tá? Mas a gente colocou a 2 dígitos mais para poder, aqui nessa apresentação, mostrar tabelinhas tipo essa. Tá vendo aqui o nome dos caras? Ó? Aqui estão os caras 2 dígitos. Então, com 2 dígitos, você tem tipo 29 setores só. Com 3 dígitos, você tem uns 300 e pouco. Não, mas aí é tranquilo. Tu pega o top 5 e o top buff ali, o buff 10 ali. Mas a minha outra dúvida também que eu tenho, aqui na PIA a gente tem um grande problema de mudar a classificação das atividades, né, ao longo do tempo, né? Ali, quando dá 2002, 2007, tem uma mudança muito grande e muda a distribuição de setores, né? Isso afeta muito a estimação de produtividade, estimação de qualquer coisa. E vocês estão utilizando a mesma KNAI de cada ano ou estão reclassificando? Porque a gente está reclassificando. Perfeito. Tá. Então era só essa minha dúvida. A gente usa aquela concordância para mandar todo mundo para KNAI 2.0, que é mais grosseira que a 1.0, porque sempre é assim, né? Quando você tem que mudar, talvez colocar tudo para 1.0, talvez colocar tudo para 1.0 seja melhor, porque tu compara as firmas, a produtividade passada com a presente, né? Então a dinâmica fica mais fácil de estudar, né? Perde menos empresas também entre os setores. Talvez, mas assim, nisso a gente seguiu um pouco o que o pessoal da sala de sigilo costumava fazer, que era colocar tudo em termos da 2.0, porque ela é mais agregada. Por exemplo, antigamente tinha setor de alimento separado do setor de bebida. Daí na 2.0 é setor de alimentos e bebidas. Tá? Só para te dar um exemplo. Beleza? Bom,
Mas por que os nossos resultados, mesmo super naive dessa estimação, ficam bonitinhos? Porque quando a gente vai olhar lá, então a gente, falando a 2 dígitos, tá? Só para acontecer mais tangível aqui para vocês. A gente fez para 3 também. Mas olhando para 2 dígitos, a gente tem 29 indústrias, e aí a gente consegue significância estatística 1%, aqui para o gama 1 do capital físico, em 28 das 29 indústrias, tá? E se você pegar o média, né, média através dos setores, através das indústrias, desculpa, desse gama 1, a gente obtém um número que é 0,35. E o DeLocker fala que o pessoal na literatura, quando vai estimar isso, tem um coeficiente do capital, às vezes, menor do que 20%. Tá? Então, a gente está com uma coisa muito próxima de 1/3, né, que é o valor agregado que a gente espera para o coeficiente do capital. Tá? Bom, então, aqui mostrar um pouquinho de estatística descritiva das variáveis que entram na estimação da função de produção, né, que é o valor adicionado, capital físico, capital humano, e daí a gente quebra o capital humano em escolaridade e trabalho total. A gente está olhando aqui para os quantiles, só uma curiosidade, vocês olharem aqui para o desvio padrão, é uma coisa gigantesca perto da média, né? Por quê? Justamente por causa do slide de baixo. Né? Quando a gente está olhando isso aqui, gente, é fazendo um pooling de todas as firmas do Brasil, aqui, quer dizer, que entram na interseção raiz e pia. Tá? Então, assim, aqui não é nem por setor, aqui são todos os setores, todas as firmas juntas. Então, o desvio padrão fica gigantesco, basicamente porque aí é pior do que agregar posto, como é que você falou, posto de petróleo com posto de gasolina. Aqui a gente está, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para valor adicionado, tem o cara que é o poço de petróleo, extração de petróleo, olha aqui o valor adicionado em milhões. A empresa média tem o valor adicionado, não sei se dá para enxergar o numerinho, 445 milhões por ano. Enquanto que se você for lá para o setor de bebidas, a empresa média tem um valor adicionado de 74 milhões. Então, isso aqui faz com que o desvio padrão fique gigantesco na nossa amostra, tá? Essa heterogeneidade. Bom, então só para mostrar para vocês um pouquinho como é que parece a evolução das coisas ao longo do tempo, aí de 1996 até 2017, valor adicionado, capital físico, capital humano e a TFP. Comportamento da TFP, eu estava discutindo isso outro dia até com o Pedro Cavalcante, e eu falei, caraca, Pedro, a TFP ela não tem assim uma queda muito clara por causa do Brasil, quer dizer, ela cai nos anos 90, mas depois ela sobe. E os caras de macro, que olham para a agregada, falam, pô, do Brasil caiu. Mas aí o Pedro falou que isso é por causa de serviços, esse padrão que eu estava falando antes, e aqui a gente está olhando para a indústria. Então, a indústria tem esse comportamento V-shaped. Fala, Rafael. Desculpa, é mais uma pergunta na questão do capital humano, porque no capital humano, beleza, aí tu tá pegando os anos de estudo na Raiz, aí tem aquele problema lá que a maioria é para baixo, né? Sei lá, na Raiz eu tô ainda como graduação ainda, tá? Então, tudo que tu tá colocando ali é um lower bound sobre capital humano. Só que também na Raiz aumentou a quantidade de pessoas que preenchem a educação das pessoas. E no teu resultado do slide anterior, o capital humano está crescendo, né? Será que ele não está crescendo não só porque as pessoas estão preenchendo mais, porque na indústria, nesse período, é um período de queda no trabalho, né? Então, tipo, tu está aumentando os anos de educação, eu não conheço muito, eu desconfio que os anos de educação média estão aumentando no Brasil, mas me parece que aqui aumentou muito, né? O capital humano agregado na indústria, né? Sendo que a quantidade de trabalhadores está diminuindo. Será que não é um resultado, assim, um chute, alguma construção, porque está aumentando a quantidade de pessoas que estão preenchendo lá os anos de educação? A gente tentou testar isso olhando para tentar perseguir a mesma vaga na empresa e olhar o que acontece ao longo do tempo, o melhor que dá para fazer. Mas, cara, isso não está tão diferente. Talvez seja um probleminha da escala aqui dessa figura aqui, desse terceiro gráfico. Mas isso não está tão diferente. Eu vou te mostrar uns números no final, que a gente tem uma conta de padaria, um back of the envelope. A evolução nos anos de estudo dos trabalhadores aqui da Raiz
não está muito diferente do que a gente tem, se você pegar a coisa agregada, olhar para Barron Lee, para o Brasil, tá? Então, assim, ok. Então. pode ter esse seu Parecido, problema, mas não, acho que não é tão grave, mas eu sei que existe essa coisa de ter mais gente declarando. Obrigado, Eduardo, Rafael. desculpa Oi. interromper, só que a princípio serão 3 minutos, a gente entrou no seu tempo, então entra um pouco mais, mas só para você saber para gerenciar o tempo aí. Joia, tá bom. Então, gente, depois disso vem a questão de identificar os caras que são os gerentes, né? A gente está usando a classificação brasileira de ocupações, né? É importante isso para a gente conseguir separar quem é manager de quem é trabalhador. Estratégia de identificação para tentar pegar quem é o top manager, por exemplo, aquele cara, o Francisco Queiroz, que eu estava falando. Ele olha, né, para a camada superior da classificação de ocupações, que seriam os Managing Directors and Chief Executives, mas a gente, quando tenta fazer isso usando a RAIS, pegando a figura que está lá no topo, que é o diretor-geral, a gente tem um problema muito grande de cobertura. Então, por exemplo, no ano de 2017, a gente tem 30.785 firmas, mas apenas 943 têm essa figura do diretor-geral. Então, o resultado que eu vou mostrar aqui para vocês é quando a gente restringe a nossa amostra para aquelas firmas que têm apenas um diretor, um manager naquele ano. Daí, obviamente, que ele vai ser o top. Com isso, a gente aumenta, sei lá, de 943 para 1.700 firmas em 2017, 9.667 firmas no total, lá no período total. A gente argumenta, a gente mostra que isso não traz um viés pró-firmas pequenas, pegar aquelas que têm apenas um manager. Pelo contrário, quando você olha para as firmas que têm diretor-geral, é que traria um viés de pegar grandes empresas. Então, a gente está muito mais próximo da média da RAIS e da PIA, quando a gente olha para empresas que têm apenas um diretor. Por quê? Porque tem muitas firmas pequenas que sequer têm diretor. Bom, então a nossa regressão baseline é regredir a TFP contra o capital humano do CEO. Aqui vocês estão vendo que o setor está variando de 1 para 2, isso quer dizer se é setor de manufatura ou setor extrativo. Daí tem outras regressões onde a gente, além de regredir contra o capital humano do CEO, a gente também controla para outras características aí do gerente, que é a tenure dele, na equação 5, e a idade dele, com o termo quadrático, na equação 6. Resultado, bom, aqui está só as estatísticas descritivas aí das coisas que a gente vai usar na regressão, tá? Então, o TFP, o capital humano, escolaridade, idade e tenure. Percebe, gente, que, por exemplo, você pegar aqui na escolaridade do gerente, que é a terceira variável, você pegar aqui ao longo dos quantiles, varia bastante, né? Então, você tem no bottom 5, você tem um cara com 10 anos de estudo, no top 95, você tem um cara com mais de 15 anos de estudo, né? Bom, o resultado principal que a gente tem, né, é esse que está marcado aqui, que é esse 9% de elasticidade, tá, da TFP com relação ao capital humano do CEO, com 10% de significância. Tá? E é em cima dele que a gente vai fazer uma conta back of the envelope. Eu já vou falar para vocês por que é isso. Bom, o que acontece com esse resultado? Essa elasticidade de 9%, se você pensar no parâmetro lá de retorno da educação de 13%, isso significa, nos nossos dados, que a TFP da firma aumenta 1,15% para cada ano adicional de escolaridade do gerente. Tá? Esse 1,15% parece muito pouco, de fato, é menor do que o Francisco Queiroz encontrou para Portugal, que foi 5%. Tá? Mas a gente faz uma conta de padaria, essa back of the envelope que eu falei para vocês, para mostrar que, na verdade, mesmo esse 1,15% é razoável. O que acontece? Se a gente pensar ao longo, né, das últimas décadas, desde os anos 90, o Brasil teve um grande aumento na escolaridade. Tá? Nos nossos dados,
o número de anos de estudo dos empregados das empresas, em média, tá pensando empregados, todos empregados, aumentou de 7,23 anos de estudo em 96 para 10,39 em 2017. Tá? Então, aumento expressivo. Comparado com isso, o crescimento na escolaridade dos gerentes foi muito mais lento. Então, ele aumentou de 13,63 anos de estudo lá em 1996 para 14,51 em 2017. Aí, o que a gente faz? Se a gente pegar essa nossa estimativa de 1,15% de aumento da TFP para cada ano adicional de estudo dos gerentes e impusesse, né, um crescimento para os anos de estudo dos gerentes igual ao crescimento que os trabalhadores tiveram, se isso tivesse acontecido, né, para os gerentes, a produtividade das firmas brasileiras seria 5,8% maior hoje. Tá? Então, esse é o primeiro exercíciozinho back of the envelope. Gente, só para terminar, eu tenho 1 minuto, eu vou mostrar só mais uma coisa aqui. Então, a gente vai, a seguir, a gente vai estimar essa mesma coisa, essa mesma regressão, né, que regredia a TFP contra o capital humano do CEO e tenure do CEO, por exemplo, aí fazendo um pooling mais fino, fazendo separadamente para cada setor a 2 dígitos e a 3 dígitos. Aqui a gente está fazendo a 2 dígitos só para poder descrever as coisas para vocês. Tá? Aí, o resultado interessante é que a gente acha, em alguns setores, muito mais significância estatística e importância econômica para esse coeficiente, tá? Para essa correlação entre o capital humano do CEO e o TFP das firmas. Por exemplo, sei lá, a gente tem mais do que 100% para equipamento de transporte, 70% para mídia, 0,52% para metalurgia, etc. E a gente também pega, né? Então a gente vai ter aqui 29 estimativas dessa correlação, e a gente vê como que esse coeficiente estimado aqui na equação 7 se correlaciona ao nível do setor 2 dígitos com outras características do setor. Então, tem o índice de Herfindahl-Hirschman, que não dá nada, intensidade de P&D e dependência de finança externa. Isso está no Journal of Financial Economics, é uma medida que o Clapper e outros coautores definiram, que é a razão entre investimento total, ou gasto total em investimento, e fluxo de caixa livre. Tá? A gente usa Pintec para intensidade de P&D. Então, gente, aqui o que acontece? Primeiro gráfico é o índice de Herfindahl-Hirschman, não dá nada de interessante. Para intensidade em P&D, então, a gente tem uma correlação positiva, quer dizer, a escolaridade do CEO é mais importante para a TFP da firma nos setores que têm maior intensidade de P&D. Então, isso reforça um pouco aquela ideia que eu falei para vocês lá, original da literatura do Nelson e do Phelps, né? Que por que é importante ter um CEO educado para atualização de tecnologia? Finalmente, dependência de finança externa, tudo bem que puxado por alguns outliers, mas tem uma correlação negativa. Então, isso está dizendo o seguinte, que em setores que têm mais problema de restrição de crédito, a relação entre a escolaridade do CEO e a produtividade das empresas é mais fraca, tá? Então, isso tem só para terminar, tem uma literatura aí, tem um cara chamado Rui Castro, que faz um modelo teórico mostrando que isso acontece, quer dizer que restrição de crédito traz uma misallocation em investimento e escolaridade, bem do tipo que a gente encontra aqui, quer dizer, os empreendedores que são os mais talentosos, eles vão ser aqueles que vão reduzir ao máximo o investimento na escolaridade deles para ter capital para poder investir na empresa deles. Então, o que vai acontecer? A empresa que a gente observa desses caras vai ser uma empresa produtiva, porque o cara é talentoso, mas o manager, esse cara vai ter pouca escolaridade, que é justamente o que a gente encontra nos setores com mais restrição de crédito. Então, a gente imagina aí que no futuro a gente vai poder conversar muito com esse paper do Rui Castro. Gente, desculpa estourar o tempo. Obrigado.
Obrigado, Eduardo. Eu acho que eu vou sugerir as perguntas, se puder ser no final das 3 apresentações. Eduardo, se não tiver problema para você, para a gente não ficar tão longe do tempo. E aí, Sure. então, peço ao pessoal aí, quem puder aguardar para fazer as perguntas, a gente faz mais uma rodada no final de todos os artigos. Então, vamos lá. Vou colocar o meu aqui. Acho que ainda não entrou. Eu já parei de compartilhar o meu, mas não subiu aqui, não. Tiago, você está mutado. Gente, vocês estão vendo? O Tiago está mutado, né? Desculpa o meu atraso aqui, gente. Agora Bom, foi. então, esse aqui é o nosso artigo. O título é Produção de Longevidade e Transformação Estrutural. É um artigo coautorado do professor Aloísio, da IPGE e do INPA. E, bom, qual que é a questão aqui que nos move nessa pesquisa, né? A pergunta é como que a queda da mortalidade está relacionada ao aumento dos gastos com saúde como participação do PIB? Em especial, o quanto a gente consegue explicar dessas duas tendências, desses dois movimentos, recorrendo apenas a tendências estruturais de transformação estrutural, sem entrar em detalhes institucionais de países, quando a gente compara países. E aí a dificuldade que a gente tem para atacar esse problema é que é conhecido na literatura já, né, que a economia da saúde, que o progresso tecnológico em medicina é importante para explicar, claro, o ganho de longevidade. Mas quando a gente olha de uma perspectiva macroeconômica para esse problema, a gente tem uma dificuldade para identificar o que é crescimento da TFP na produção de saúde, em particular nos serviços de saúde. Porque é um setor que tem uma literatura vasta também, que tem sérios problemas de mensuração. Por exemplo, uma consulta médica hoje é mais cara do que há 50 anos atrás. Isso tipicamente é considerado um aumento de preços, mas um médico hoje tem uma probabilidade maior de salvar a vida da pessoa. Então, tem um ganho de produtividade oculto que, em geral, não é bem medido, tem uma literatura sobre isso. E aí, no fundo, a gente quer como que eu faço para ter um modelo de transformação estrutural, que eu quero ver a importância do crescimento da TFP na saúde, evitando esse problema de mensuração da produtividade, crescimento da produtividade no setor de serviço de saúde. Como é que a gente vai fazer isso? A gente está recorrendo à literatura da biologia sobre envelhecimento humano. Então, a gente está pegando 2 fatos utilizados, são bem estabelecidos nessa literatura, que são a lei de Gompertz e a correlação Strever-Milgram. E aí a gente vai propor, com base neles, uma função de produção de longevidade e estimar ela, com dados de 96 países em painel, 1960 a 2010. Aí depois, usando esses parâmetros, temos um modelo de gerações sobrepostas, mortalidade endógena e transformação estrutural associada ao setor saúde. E vamos simular trajetórias ótimas para 3 países, Brasil, França e Estados Unidos, de gastos e de variação da longevidade. Aí vamos fazer decomposições contrafactuais e o nosso resultado principal é que, de longe, o ganho de TFP na produção de longevidade é o fator que mais explica a redução da mortalidade. Mas o aumento do gasto de saúde como proporção do PIB é explicado mais por um efeito de preferências. Não vou entrar muito na literatura, tá? Só colocando, são alguns papers aí que a gente considera, são diferentes literaturas, em especial essa última literatura aqui, que fala de envelhecimento humano, traz essas informações da biologia. A gente vai integrar com a literatura mais tradicional de crescimento com transformação estrutural aplicada ao setor saúde. E o texto clássico e os trabalhos clássicos aí do Grossman, a literatura de Health Economics, que usa modelos de produção de saúde. Bom, vamos falar um pouquinho desses fatos, então, biológicos sobre o envelhecimento humano. O primeiro deles é a curva de Gompertz, que é esse padrão aqui que há entre mais ou menos os 30 anos de idade até perto dos 90 e poucos, 100 anos de idade, há uma relação linear entre a idade das pessoas e o log da probabilidade de morrer. Isso qualquer grupo humano que você pegar, de gêneros diferentes ao longo da história, você vai ter esse tipo de relação. Aí o que muda são os parâmetros, que conforme o grupo populacional muda.
E aí tem um segundo fato empírico interessante, que foi Streller e Mildewang, na década de 60, apontaram primeiro isso, que tem uma correlação negativa entre os dois parâmetros da curva de Gompertz. Aqui eu estou comparando o Brasil e os Estados Unidos em 2010 e dados para homens. E aí a gente vê que a curva dos Estados Unidos naturalmente é menor, a mortalidade, né? E aí a mortalidade base aos 30 anos de idade é menor nos Estados Unidos, mas a inclinação da curva de Gompertz é maior nos Estados Unidos. De maneira que eles observaram, esses autores, que quando eles pegaram dados mais antigos, mas é uma relação que se mantém, que perto ali dos 100 anos de idade, as curvas praticamente se encontram, as mortalidades são semelhantes em idades muito elevadas. Então, é como se aumentou a velocidade de envelhecimento. A literatura biológica trata assim, que é a velocidade com que a taxa de probabilidade de morrer aumenta conforme sua idade aumenta. Então, acelera o aumento dessa mortalidade se você tem uma mortalidade base menor. Essa daqui é a correlação Streller-Mildewang. No paper deles tem um gráfico como esse, lá para os anos 50, e geralmente esses são os dois parâmetros da curva de Gompertz calculados para diferentes países. Se eu tenho uma mortalidade base menor, que é a mortalidade aos 30 anos de idade menor, aumenta a inclinação da curva de Gompertz, que é o parâmetro de velocidade de envelhecimento. Tipicamente, os países mais envolvidos estão mais para cá embaixo e os mais pobres aqui mais no começo da curva. Aqui, uma coisa que a gente fez, que não conheço os trabalhos até da literatura biológica que tenha feito isso, foi comparar essa curva para momentos muito afastados no tempo. O pessoal da biologia, eles viram que essa correlação Streller-Mildewang, no último meio século, os parâmetros não são fixos. E aí, então, meio que não explora muito isso. O que a gente quer explorar aqui é a ideia de que a alteração desses parâmetros da correlação Streller-Mildewang está relacionada de alguma forma com o progresso tecnológico na medicina e o ganho de TFP de forma geral no setor de saúde. Então, o que a gente observou calculando nessa janela longa de tempo, de 60 para 2010, para 33 países que tinham dado para os dois períodos, tá? Aqui eu tenho para Human Left-Table Database, são 33 países aqui, em diferentes estágios de desenvolvimento. É que tem meio que um deslocamento paralelo dessa curva. Então, como é que a gente vai ler isso? Vamos interpretar a correlação Streller-Mildewang como uma fronteira tecnológica de produção de saúde. Então, num dado momento, a tecnologia está dada, e aí os países podem caminhar nessa curva gastando mais com saúde. Quando passam os anos, ganhos de TFP, a curva se desloca e eu tenho uma curva mais favorável para fazer as alocações de saúde. Tá? É como a gente vai interpretar. Aí esse outro gráfico relevante, que ele tem essa relação para 23 países, dentre aqueles 33 que também tinham os dados de média por habitantes nos dois períodos, a gente tem essa curva, no fundo, é para dar uma forma funcional. Então, o log de média por habitantes, ele tem uma relação mais ou menos linear com o parâmetro de velocidade de envelhecimento, que é inverso à probabilidade de morrer aos 30 anos de idade. Então, vamos considerar linear essa relação com base nesse gráfico aqui. Então, essas duas primeiras equações são o que resume o que governa o envelhecimento do nosso modelo. A primeira é a correlação Streller-Mildewang, ela é conhecida da biologia, não é novidade aqui. Aqui eu estou usando o C-log-log em vez do log, eta é a probabilidade de morrer, e aqui é C-log-log porque é um modelo de tempo discreto. A literatura em tempo discreto tem as justificativas lá que tem que ser o C-log-log em vez do log. Aí esse último termo aqui é a idade, de age, e o caligráfico é a idade máxima. Então, é o desvio da idade máxima e aqui é a inclinação da curva de Gompertz. Esse parâmetro aqui de intercepto da correlação Streller-Mildewang, a novidade que a gente tem no nosso paper é que a gente indexou no tempo para pegar aquele deslocamento ao longo dos anos da curva, que vai refletir o ganho de TFP. E aí, a equação 2, com base naquele segundo gráfico que eu mostrei da relação linear, o X é um apanhado de tudo que eu imaginar de insumo de saúde, educação, etc., como isso afeta a inclinação da curva de Gompertz. Aí, combinando essas duas equações, eu vou chegar numa função de produção conhecida aqui, né, o estilo Cobb-Douglas, que a gente está familiarizado. Então, a variável dependente é a variável de health status, né, que eu vou chamar de vitalidade no meu modelo, e ela é inversamente relacionada com a probabilidade de morrer em cada idade. Aí, esse D é a TFP, ele depende do aquele intercepto da curva da correlação Streller-Mildewang, que vai vir do nosso exercício econométrico, e da idade, porque aí tem esse seguinte efeito: as pessoas mais velhas têm uma TFP menor na produção de saúde. Aí o outro efeito da idade está aqui no expoente dos inputs de saúde. No fundo, é os retornos de escala. Então, ele tem também essa relação, vai ser sempre menor que 1, isso daqui, bem menor que 1, então tem retorno decrescente de escala, essa função. E as pessoas mais velhas têm um menor grau de retorno na escala na produção de saúde. E aí o interessante é que isso não é uma colocação arbitrária dessa forma funcional, porque ela está lastreada nesses dados biológicos no envelhecimento humano. Então, uma função de produção que tem esse lastro, digamos.
Aí o nosso modelo que a gente vai usar essa função, ele é um modelo de equilíbrio geral, que vai ter 2 estágios de produção de vitalidade, do mercado e doméstico, que é como é o trabalho do Grossman, da literatura de Health Economics, faz isso. No estágio, as famílias elas compram bens de saúde, serviços médicos e combinam com o seu próprio capital humano educacional para produzir a vitalidade, que é o que é inversamente relacionado com a probabilidade de morrer. Assumimos forma funcional Cobb-Douglas. Aí a utilidade, essa utilidade de Rosen, que ele criou para avaliar problemas onde eu tenho que tomar decisões que envolvem eu pôr um preço na probabilidade de morrer, value of life. Essa literatura de Covid trouxe muito isso também agora, recentemente, né? Já tem uma literatura longa que discute essa função de utilidade, e o Hal Jones já usaram antes para avaliar o crescimento do gasto de saúde dos Estados Unidos. Ela tem esse termo constante aqui na CRRA, que ele está ligado com o valor da vida. Quanto maior o valor da vida que o agente atribui nas suas preferências, maior vai ser esse U barra aqui. Aí o problema na forma recursiva de Bellman, bem tradicional. O que eu vou destacar? Eu tenho esse indicador aqui, porque vai ter 2 estágios. Eu vou assumir que os agentes nascem com 30 anos de idade e morrem com certeza aos 100, porque eu vou focar no período curva de Gompert sair para refletir esses fatos utilizados no envelhecimento humano, que vale para essa faixa etária. Aí eu tenho essa indicador aqui, porque eu tenho trabalhadores que oferem salário, são os abaixo dos 65 anos de idade, são trabalhadores, eles têm capital humano educacional e capital humano de experiência. Acima dessa idade, não oferece salário, vai viver do que ele acumulou ao longo da vida, o agente. E aí eu tenho esse preço aqui dos bens de serviço de saúde, porque o serviço de saúde vai ser produzido com um setor diferente, que não é o mesmo setor que produz bens na economia. Essa probabilidade de morrer de equilíbrio entrando no retorno dos ativos é porque eu tenho um mercado de annuities, porque meio que os agentes vendem seu direito à herança no mercado financeiro, não tem bequest aqui no modelo. E aí a probabilidade de morrer é inversamente relacionada com o status de saúde. A taxa de desconto tem o efeito da mortalidade, né? A probabilidade de sobrevivência entra na taxa de desconto. Eu tenho 2 variáveis de probabilidade de morrer, porque eu estou separando a morte por causas externas. Acidentes, homicídios não entram na minha função de produção de saúde e vai ser exógeno. Eu vou pegar dados da Organização Mundial de Saúde para cada um dos países que eu vou calibrar o modelo. Aqui é a lei de evolução dos estados do modelo. Ok. Na parte produtiva, onde está o tempo? Eu tenho 2 setores. Há um setor que produz serviço de saúde e um outro setor que produz o bem único, né, que é usado para consumo, bens de saúde, investimento em capital físico e os intermediários, que eu vou modelar ligações de insumo-produto entre os 2 setores, e o setor Y produz todos os insumos intermediários. As funções são Cobb-Douglas, por hipótese, os coeficientes da Cobb-Douglas são diferentes para cada um dos setores, e o progresso tecnológico aqui nos setores de mercado são labor augmenting, como é tradicionalíssimo na literatura, e as taxas de progresso tecnológico podem ser diferentes para cada setor, e é um dos motivos de mudança na composição setorial, são diferenciais de progresso tecnológico por setor. Aí tem essa proposição, eu só quero destacar nela o que é relevante. É que depois que eu resolvo o problema ótimo dos agentes, eu posso reescrever as escolhas ótimas, tirando a menção a preços do setor saúde e referenciando na share do setor, da share de cada um dos setores. Por que isso é relevante? Porque eu tenho dado da share dos setores confiáveis, não tenho dado confiável do preço do PIB do setor de serviço de saúde. E eu precisaria desse dado de PIB para ter o dado de TFP do setor de saúde, que está no PIB. Então, não tenho dado bom disso. E aí, o meu modelo justamente é para evitar esse problema. E aí, eu vou... Outra coisa importante é que eu consigo reescrever, depois de resolver o problema ótimo, como uma função de produção de estágio único, sem me importar o que está dentro do PIB, que é mercantil, e o que está fora do PIB, que é dos households. Então, eu vou ter uma métrica de TFP que não depende de eu conseguir separar o que está e o que não está no PIB. Tá? Eu vou olhar bem-estar sem me preocupar se está bem ou não mensurado no PIB. E vai ser útil para eu calibrar meu modelo. Então, aí chegando ao exercício econométrico, não vou detalhar esse econométrico, não temos tempo, mas são dados em painel, 96 países, de 1960 a 2010, faixas etárias a cada 5 e 5 anos, tenho dado de homens e mulheres, então vai entrar os 2 na regressão, o sexo vai entrar como um controle, não vou usar para o modelo, meu modelo não distingue gêneros, mas eu vou usar isso como controle. Aí eu vou ter dados da Organização Mundial de Saúde, separando as mortes por causas externas que vão estar por fora do modelo, na calibração. Os inputs são os médicos por 1.000 habitantes do Banco Mundial e usando a escolaridade da base do Barro-Lee.
vou ter um painel desbalanceado com 10 mil e poucas observações, e vou usar 3 estimadores de painel, e o preferido nosso vai ser o Hausmann-Taylor, que é um estimador de Random Effects, que tem consistência, porque ele tem estimadores internos, né? É uma estratégia de estimadores estimadores internos não, variáveis instrumentais internos. Eu uso a idade, o tempo para instrumentalizar as outras variáveis e tem uma estimação consistente. O termo de produtividade é determinístico no modelo, eu vou adicionar o fator estocástico para poder estimar. Eu vou ter um efeito fixo de país, esse é um cara importante depois da minha calibração para cada um dos países. Efeito fixo de sexo, indivíduo vai ser a combinação país, sexo e idade, então é meio que o que não está captado nas outras variáveis vai estar aqui, dessas combinações. E essa aqui é importante, porque esse GFI vai ser a taxa de crescimento da TFP no setor de produção de longevidade. Eu estou falando do setor de produção de longevidade em vez de setor saúde, porque eu não vou falar de outras coisas que o setor saúde produz. É só ganho de redução de probabilidade de morrer, não considero outros aspectos do setor saúde, tá? E aqui, por hipótese, eu vou assumir que o ganho de TFP na produção de longevidade é comum para todos os países. A ideia é um pouco de que o ganho tecnológico se espraia, pode ter alguma defasagem, mas a taxa ao longo dos anos é igual de todos os países. Tá? Aí, essa aqui é a equação que eu quero estimar, e a versão passando log naquela equação da proposição que eu mostrei. E aí eu tenho uma variável emitida da composição por idade dos gastos de saúde, não há esse dado para todos os países. E aí o que eu fiz, o que a gente faz é que a gente observa que é linear, o log da distribuição por faixa etária do gasto de saúde é linear na idade para os países que têm esse dado. Então, eu vou fazer algo meio que não paramétrico, assumindo uma forma funcional linear desse daqui em função da idade e jogar lá na equação. Então, eu vou ficar com essa equação que eu vou estimar, tá? Aí aqui o resultado da regressão, não vou explorar muito, pela nossa falta de tempo. E aqui eu vou usar na calibração, então, do modelo. Esse modelo eu vou calibrar para a França, vou manter os parâmetros, a maior parte deles, os que eu calibrei para a França, e vou olhar se explica bem os Estados Unidos e o Brasil. Essa que é a ideia um pouco do nosso exercício. Então, eu tenho alguns parâmetros que vêm dessa função de produção de longevidade, usando os dados de quase 100 países para estimar esse parâmetro aqui, e outros eu vou pegar de outras fontes, dado da matriz de um produto da World Input Output Database, da França, para calibrar a elasticidade Cobb Douglas de todos os setores, a parcela que eu gasto com medicamentos versus outros serviços. Meu tempo está muito estourado aqui, vou avançar, não vou falar muito da calibração. Eu só quero retorno menseriano, 10% ao ano, tradicional da literatura, retorno à educação. Eu só vou destacar aqui esses parâmetros aqui de preferências, que refletem, eles vão afetar muito o quanto eu quero gastar com saúde. Eu vou calibrar para a França para replicar o aumento de gasto de saúde na França ao longo do tempo. Parâmetros específicos dos países, aqui são mais do setor não saúde, eu vou pegar dado da Pentable, e aqui tem esse parâmetro que é importante, que é a TFP inicial, que eu vou supor que pode ser diferente para cada país, a TFP do setor de longevidade. Eu vou pegar, para a França eu estou calibrando para a curva de Gomes de 1960, e para o Brasil e Estados Unidos eu vou considerar o diferencial do efeito fixo de país que eu achei nas regressões, tá? Que ele corresponde no meu modelo a esse parâmetro. Então, só alguns, não vou me deter aqui também, mas alguns resultados que eu não usei na calibração para ver se o modelo está bom. Aqui o perfil de gasto de saúde por faixa etária, o modelo dá mais ou menos próximo, fora nas idades muito altas, mas no resto das idades ele dá bem próximo de alguns estudos que estimam isso para a França. Eu não usei essa informação na calibração. Aí aqui a curva de Gompers, a de 1960, os dados aqui são a média de homens e mulheres, porque o modelo não tem homens e mulheres. E aqui, então, eu forcei essa curva vermelha para calibrar o modelo para a França, a de 1960, mas não usei nenhuma outra curva de Gompers. Então, essa de 2015 é resultado do modelo. Então, ele dá um fit bom, não foi algo que eu usei na calibração. E aí, correspondentemente, tem o aumento da expectativa de vida aos 30 anos de idade, que o modelo, o primeiro ponto é forçado pela calibração, os outros pontos não. E o último, ele subestima um pouco o ganho de longevidade na França, mas a variação ao longo dos anos é razoavelmente bem pega pelo modelo. Aqui dos Estados Unidos, eu não usei nada na calibração específica dos Estados Unidos. Eu estou com aquela calibração da França. E, no entanto, o modelo pegou muito bem as curvas de Gompers dos Estados Unidos, mesmo que eu não usei isso para calibrar. E aí aqui para os Estados Unidos, e vai ser para o Brasil também, eu tenho 3 curvas de evolução do modelo de expectativa de vida, porque eu peguei 3 valores daquele produtividade inicial na produção de saúde, que são, eu peguei o efeito fixo de país e peguei a variação dentro do intervalo de confiança, os extremos do intervalo de confiança 95%. Então, eu vou ter 3 resultados, 3 simulações, e o dos Estados Unidos é bem pego pelos dados, embora eu não tenha usado dados dos Estados Unidos para calibrar isso.
O do Brasil dá um pouco pior, mas ainda assim, no extremo superior ali do intervalo de confiança, o do Brasil chega perto ali dos dados. Aí aqui é interessante que é o dado de gasto com saúde. E aí é interessante que, no caso dos Estados Unidos, o modelo dá que os Estados Unidos gastaria muito mais do que os Estados Unidos gasta com saúde. Por quê? Aí esse é um resultado que é muito dirigido pelo parâmetro de preferências. Então, aqui tem um reflexo no fato de que a sociedade francesa dá um peso maior para a saúde que para a americana. Tem o fato de que tem um sistema público de saúde na França e não tem nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos tivessem as preferências da França, eu observaria um gasto com saúde ainda maior do que há nos Estados Unidos. E o modelo pega bem o aumento desse gasto, mas o nível tem uma superestimação, porque tem essa questão institucional que não está contemplada no modelo. E é interessante que no Brasil acontece o contrário, tem menos dados para o Brasil, e é como se o Brasil valorizasse saúde mais ainda que a França. A nossa Constituição dá um peso no setor público de saúde que faz com que, comparativamente ao nosso nível de renda, comparando com a França, a gente dá um peso relativamente maior que a França para a saúde. Aí aqui, para perto do final já, eu tenho duas decomposições, acho que ainda dá tempo para apresentar, que é importante. Primeira, decomposição do gasto de saúde ao longo dos anos. O que explica esse aumento que há em todos os países, do aumento do gasto de saúde com proporção do PIB? Aí são 3 fatores tradicionais da literatura de transformação estrutural. O mais importante deles são as preferências não homotéticas. Aí aquela preferência lá que eu falei do Rosen, do Hal Jones, quando as pessoas ficam mais ricas, elas tendem a priorizar mais, viver mais tempo do que o consumo usual. E aí esse efeito claramente domina, ele que explica o aumento com gasto de saúde. E aqui é interessante que o outro fator que é importante, que é o ganho de TFP no setor de saúde, ele vai na direção oposta. Por quê? O ganho de produtividade de TFP que a gente estimou, que foi mais ou menos 1,2%, 1,3% ao ano, ele é maior do que o ganho de TFP no setor não saúde. E aí, o que é um pouco contraditório com a ideia de que o setor de saúde, serviço de saúde, é um setor que não tem ganho de produtividade. Quando eu olho nessa perspectiva aqui, evitando esses problemas de mensuração, o setor de saúde como um todo, ele tem ganho de produtividade, na verdade, maiores do que o de não saúde. Então, se não tivesse esse efeito de preferências, eu observaria cair a participação de gasto de saúde ao longo dos anos. Isso não ocorre porque há o efeito de preferências que domina. Aí, quando eu olho do lado da longevidade, o que explica o ganho de longevidade para os 3 países? De longe, o fator mais importante é os ganhos de TFP. Eles explicam de 70% a 80% dos ganhos de longevidade para os 3 países ao longo desses anos. O outro segundo fator que também é importante é o aumento dos health inputs, é o fato de que os países gastam mais com saúde ao longo dos anos. E aí é interessante que há uma diferença que para o Brasil esse efeito foi mais importante que para os Estados Unidos e para a França. Ele explica quase 20% do ganho. Nos Estados Unidos é só 10%. Por quê? Porque tem fortes retornos decrescentes de escala no setor saúde. Então, o país que tem um gasto médio baixo, como o Brasil, comparando com os outros, tem um gasto per capita menor com saúde, ele tem um retorno marginal maior de se gastar com saúde. Então, acaba que o efeito marginal é maior no Brasil do que nos países mais desenvolvidos. Então, ele é relativamente mais importante, a variação dele, né? Então, concluindo, quais são as nossas conclusões? E os ganhos de TFP explicam de 70% a 80% do crescimento da expectativa de vida, em todos os casos. Mas os gastos com saúde são mais importantes para o Brasil que para os países envolvidos em termos relativos, por causa dos retornos de decrescente escala. O crescimento dos gastos de saúde como proporção do PIB são principalmente explicados por preferências, mas as preferências calibradas para a França não pegam elas superestimam o gasto nos Estados Unidos e subestimam no Brasil. E para explicar isso, seria um desenvolvimento da linha de pesquisa na direção de incorporar características institucionais dos países, que há literatura aí mais focada nos Estados Unidos, a literatura que há, mas a literatura incorpora características institucionais, então seria interessante ter estudos comparativos entre países com essas características. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Bom, estou aberto aí para questões. Eduardo. Oi, Thiago, tá dando para ouvir? Você está mudo ainda. E agora? Engraçado, o seu... Parece que você não está mudo, mas não está aparecendo som. Alguma coisa eu consigo. Se você quiser também, pode digitar, mas você estava falando antes. Vamos lá, e agora? Não, tá dando para ouvir? Tá mudo. Meu Deus. A Bruna consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir.
Ah, desculpa, sou eu que estou mudo. Ai, o que eu fiz? Desculpa, gente. Teve uma hora no começo da tua que você estava mudo, Thiago. Ah, é? Mas no começo, quando você não tinha nem subido a apresentação, mas... Eu acabei mutando o computador, mas pode falar agora. Beleza. Cara, eu estava pensando no seguinte, porque eu conheço um cara, um demógrafo, economista, que é aquele David Meyer Folks. Sabe que é esse cara meio doido, é um mexicano. Ele tem esse nome, mas ele é mexicano, ele chama David Meyer Folks. É um cara que trabalha com Felipe Aguion, esses caras de crescimento endógeno. E eu conheço alguns papers dele, assim, eu estava me lembrando de uns fatos estilizados que ele tem sobre evolução, né, ao longo do longo prazo, assim, de variáveis importantes, tipo expectativa de vida e renda per capita, né? E tem um paper dele que ele mostra uns fatos estilizados que, apesar de você ter divergência de renda per capita entre países ao longo do tempo, quer dizer, os mais pobres não estão crescendo mais rápido que os mais ricos em termos de renda, você tem convergência de expectativa de vida. E, em particular, eu lembro de um fato estilizado assim, que esses caras adoram, isso que é a minha pergunta, que é de um cara que chama Preston. Você já ouviu falar disso? Que é tipo, quando a Coreia do Sul alcançou a renda per capita que os Estados Unidos tinham lá em 1960, isso foi, sei lá, em 1995, por exemplo. A Coreia do Sul chegou nisso. Mas para a mesma renda per capita, o latecomer, que é a Coreia do Sul, tinha uma expectativa de vida muito mais alta. Quer dizer, tem uma parte da expectativa de vida que é explicada só pelo avanço da ciência, pelo, sei lá, passar do tempo e não pela renda per capita medida de maneira usual. Então, a minha pergunta é isso, essa tua medida de TFP para a expectativa de vida combina bastante com esse resultado do Preston, né? Sim, sim. Com certeza. Eu acabei não botando nada com o de Preston, até fiquei em dúvida, acabei não pondo nada de Preston no paper, mas tem uma relação, com certeza, né? Porque exatamente a cada curva de Preston, digamos, é uma tecnologia médica dada. E aí, ao longo do tempo, as curvas de Preston vão se deslocando de forma análoga a isso daqui, né? Mas é um olhar mais econômico. Esse material que eu pus é um material mais pessoal da biologia. Mas com certeza tem uma relação. Aí tem retorno de crescente de escala, que o de Preston geralmente é tipo formato como se fosse log, algo assim, né? E aí, mas certamente, está super relacionado. Aí é algo para pensar se vale a pena, porque já está ganhando paper, mas se vale a pena fazer pelo menos uma menção à curva de Preston, né? É interessante, sim, que é algo relacionado. Não, porque assim, para economista, quando a gente está assistindo, assim, fica muito pensando nessas coisas. Pô, mas o que aconteceu com esses países em termos de crescimento da renda per capita e a expectativa de vida? Mas por causa disso. Obrigado pela sugestão. Valeu, não, mas bacana seu paper. Bom, se vocês ficaram só nós, né? Se vocês não tiverem uma sugestão, eu queria fazer para cada um também fazer um apontamento. O Eduardo, os dois papers bem legais, eu acho que gostei da sessão, acho que foi bem interessante. Para o Eduardo, eu ia fazer uma pergunta, se eu conheço um pouquinho dessa literatura aí de estimação e produção, se você considerou usar alguma coisa de insumos intermediários, se achou que poderia ser legal e fazer uma diferença aí para o seu resultado. E para a Bruna, eu ia fazer algum apontamento na questão dos contrafactuais que você fez. Pelo que eu entendi, todos os contrafactuais melhoravam o bem-estar. Aí eu fiquei na minha cabeça se talvez você não está desconsiderando alguma coisa. Por exemplo, você está no modelo de equilíbrio geral, aí você, de repente, reduz as alíquotas. Se o modelo deveria ter algum mecanismo de punição de bem-estar pelo fato de que, no mundo real, se eu reduzir as alíquotas, vai faltar dinheiro para o governo. Então, se você não conseguiu botar isso ainda, eu acho que é uma sugestão que você tem que pôr alguma punição para, ou, sei lá, manter a taxação igual por algum outro mecanismo, mas para ter alguma punição de bem-estar, porque senão vai dar sempre o ganho de bem-estar, você sumir com o imposto e não tiver consequência a isso no modelo. É isso. Obrigada, legal. Thiago. Não, legal. É uma coisa Thiago, a se pensar. Assim.
Não, cara, tem, assim, o próximo passo da gente quando a maldita sala de sigilo do IBGE abrir, que a gente vai pegar essa literatura de estimação da função de produção, o próprio DeLocker, né, esse paper que eu falei, mas tem esses um pouquinho mais antigos, que é tipo Ackerberg, né? 2015 e tal, que é esses caras da função de controle, né? Quer dizer, que eles argumentam que se você estima do jeito que eu estimei, mínimos quadrados, sei lá, por exemplo, o input variável, que é o trabalho, o L lá da minha função de produção, ele não é independente do termo aleatório, do termo de erro da regressão que entra na TFP. Não é independente porque uma parte da TFP da empresa ela observa, ela não é aleatória, e aí a empresa escolhe esse input, ou esse input pode variar conforme a produtividade varia. E daí os caras usam justamente esse consumo de inputs intermediários como uma proxy aí na função de controle, né? Para produtividade e tal. A gente vai fazer isso. Mas talvez é outro paper, né? Eu nem sei se é o... Cara, a gente até agora submeteu só para o Journal of Development Economics e daí a gente levou pau porque não tinha robustez, não tinha estimado a função de produção, mas a gente nem tinha como estimar, né? Então, assim, é o tipo da coisa que a gente ficou triste, mas não ficou puto, porque como a gente não tinha como fazer mesmo, não deu tempo, eu diria assim, que a gente fez que eu chamo first things first. A gente fez o que tinha que fazer, estava fazendo quando veio a pandemia. Então, assim, mas acho que alguma hora vai reabrir, daí a gente vai conseguir. Legal. Bacana, gente. Então... Maravilha. Então é isso, né, gente? Valeu aí. Legal. Obrigada, muito produtiva gente. a sessão. Foi legal. Abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.